Estamos de volta com Ponto de Vista. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino. De volta, então, com Ponto de Vista, entrevistando aqui Fábio Sato, empresário e um grande pensador sobre a questão de Prudente. Fábio, eu vou começar esse bloco pegando algumas experiências da tua vida e aplicando a realidade de Presidente Prudente. Uma das coisas é a questão de planejamento, a outra coisa que você falou foi do pensar grande, e outra coisa é como que a gente se enxerga no futuro. Eu sempre escuto aqui em Presidente Prudente, políticos, empresários, tal, falando, sempre comparando o Prudente com a região do Vale do Ribeira. Nós somos a 14ª e a preocupação é com a 15ª. A gente não olha para frente pensando, bom, como é que está a primeira e nós temos que chegar na primeira. E outra coisa interessante que eu também observo aqui, há 22 anos aqui na cidade, é a ideia de que qualquer coisa nos deixa satisfeito. Eu vejo a população muito alegre porque teve asfalto, uma coisa tão básica de um administrador. Como é que você pensa essa questão? Professor Wilson, eu como nasci na cidade de Prudente, eu defendo Prudente com unhas e dentes. Eu vejo aqui com possibilidades de ser cidade de referência em estado de São Paulo e Brasil. Por que eu falo isso? Prudente é isolado do estado. Então nós temos uma economia meio que autossuficiente. Então o que falta é, se olhar Prudente por cima e mapear as regiões de Prudente, você consegue transformar todos os setores da cidade em setores produtivos. Eu acho que falta basicamente isso. Produzir mais riqueza interna em Prudente. Como? Perguntando, debatendo, esclarecendo, fazendo fóruns, trazendo pessoas que podem ajudar isso de fora da cidade, de fora do país. Prudente precisa fabricar dinheiro, Prudente precisa produzir dinheiro, basicamente isso. Tem muitas pessoas em Prudente ganhando R$700, R$800, R$1.000. Precisa ter mais gente Prudente ganhando R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000. Precisa basicamente aumentar a nossa renda, o nosso produto interno bruto, a renda per capita do prudentino. Como fazer isso? Eu não tenho a resposta pronta, mas sei as possibilidades de como se faz isso, que é basicamente ouvir os especialistas nos assuntos e analisar, mapear Prudente. Eu acho que falta isso, falta planejar e mapear Prudente. Qual é a nossa identidade? Qual é a nossa perspectiva? Prudente são 15 regiões administrativas. Nós somos a penúltima em pobreza. Isso é muito triste. Nós não podemos ficar acomodados com isso. Se fosse um campeonato de futebol, estaríamos rebaixados. Nós estamos na penúltima posição do estado de São Paulo em nível de pobreza. Isso é triste, isso é lamentável, isso é lamentável. Nós não podemos mais depender, exatamente isso, sobre o asfalto, por exemplo. Qualquer governante que passar por aqui e prometer asfalto, ou se orgulhar de ter feito asfalto, não tem cabimento isso em 2012. Não tem cabimento. É a mesma coisa que a gente for numa pizzaria e o dono fala assim, ó, aqui você pede uma pizza, eu te dou o garfo e a faca para você comer. Não tem cabimento. A gente tem que pensar grande. E é dever, sim, do Estado, no caso do município, a prefeitura, criar situações de fomentar a economia. Eu acho que basicamente é isso. O Prudente precisa ter uma economia mais forte e gerar mais riqueza. Desde quando eu nasci em Prudente, em 1980, eu escuto as pessoas nas ruas falando: Prudente precisa de mais indústrias, Prudente precisa de mais fábricas. Faz 32 anos que eu escuto essa conversa. Dá até uma aflição isso, que parece que as pessoas têm uma cartilha escrita assim na capa, um livro. Prudente precisa de mais indústrias. Capítulo 1. Como trazer indústrias para Prudente. Parece que não virou a página. O livro tem 500 folhas e está na página 1 ainda. Como trazer mais empresas, indústrias e fábricas para Prudente. O nosso setor de serviços é forte, nosso varejo é forte, nosso comércio é forte? É. Mas e a nossa capacidade de produção, de produzir produtos? Qual é? Cadê? Cadê o nosso parque industrial? Não vejo. Ah, vão apontar, mas tem indústria ali, é pouco.
É pouco, é muito pouco. E a população prudentina, o que acontece com a vida adulta? É até interessante isso. Eu passei os últimos 4 anos da minha vida trabalhando à noite, devido aos comércios que são noturnos. E foi muito bom isso, porque na comunicação tem uma coisa chamada... a pessoa fica alienada. A alienação das pessoas é essa, ela entra num ritmo. Quando a pessoa entra na vida adulta, por exemplo, ela precisa, basicamente, sobreviver, pagar as contas e comprar sua casa própria, o seu automóvel e construir sua família. Ponto. Ela perde todo o tempo dela, ela investe todo o tempo dela em busca desse sonho pessoal dela e da família dela. Então sobra muito pouco tempo para ela questionar as questões políticas, sociais da cidade. Então, o que ela consegue fazer? Ela consegue se blindar da política e da economia e do Estado, digamos assim, em busca do seu trabalho, do seu sustento. Então, o que acontece ali, ela não afeta ela diretamente. Ela consegue sobreviver. Então, as pessoas não contestam isso, falta contestamento. Tá? Então, basicamente isso. É dever, sim, do município aumentar a renda de Prudente e transformar. Nós somos a 14ª de 15 cidades, regiões mais pobres. Isso é um alerta. É um alerta. Vamos crescer, vamos passar para 10º, para 8º e chegar numa posição bacana na tabela de riqueza do estado de São Paulo. Assim, ponto de vista vai chegando ao final, agradecendo muito a tua presença, Fábio Sato, com pouca idade, mas muita sabedoria com relação à gestão dos seus negócios, o sucesso comprova, né, a sabedoria, e sobre a cidade. Eu acho que nós temos que, concordo contigo, né, nós temos que mudar radicalmente, é uma coisa de puxar pela raiz e uma transformação dessa cidade. Eu não sou nascido aqui, moro aqui há mais de 20 anos, vim para passar um ano, estou há 22 anos, e faço dessa cidade a minha. Aqui eu me casei, aqui eu tenho filho, e tenho um amor por essa cidade que eu coloco lado a lado o amor que eu tenho por Minas Gerais. Então, eu quero dizer a você que você é muito bem-vindo ao Ponto de Vista e te agradecer imensamente. Fique à vontade. Eu que agradeço. É sempre importante conversar, debater, inclusive acho que falta muito isso em Prudente. Aumentar essa questão de conversar com as pessoas, de tentar entender o que acontece e juntos planejar o futuro de Prudente. Eu acho que esse programa e outros que acontecem em Prudente, nossos colegas, tem importância fundamental nisso. Prudente não escuta os cabeças pensantes. Basicamente isso. Assim, a gente encerra Ponto de Vista. Até lá. Oferecimento: José Bezerra de Moura, um colaborador permanente do Esporte Prudentino.